gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui responder a book tag 50%. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa o seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom, gente, pra quem me acompanha aqui já no canal, né, ou lá no Instagram, sabe que todo final de semestre eu gosto de responder a book tag 50%, que é uma book tag onde eu vou estar falando um pouquinho sobre as minhas leituras daquele semestre, né? Então estamos encerrando junho aí, né? Na verdade, quando esse vídeo está sendo lançado, já encerramos junho, já estamos começando o segundo semestre do ano, e eu vim então avaliar aí essas minhas leituras do primeiro semestre. Antes de começar só, eu queria dar um aviso, aproveitar o início do vídeo que a maioria das pessoas ainda está assistindo, que assim, gente, eu tô pensando, eu até coloquei aqui, se você for na aba comunidade aqui no canal, você vai ver que eu fiz duas postagens, né? Uma é que tem uma votação e outra que tem uma explicação. E o que aconteceu? Eu venho notando que nos últimos tempos as visualizações dos vídeos estão caindo bastante, estão bem baixas, assim, é bem estranho porque tá aumentando o número de inscritos, né, ainda bem, assim, passamos de 1.000 seguidores, inclusive, né, de 1.000 inscritos, eu esqueci de comentar aqui no canal, mas as visualizações estão cada vez mais baixas. Então, eu pensei que, de repente, eu poderia trocar o dia que eu tô fazendo a postagem dos vídeos, para ver se dá uma melhorada, né? Então eu fiz uma enquete, eu fiz lá no Instagram, fiz nos stories, né? Então, tipo assim, já saiu de lá. Mas eu deixei aqui na aba comunidade também, e eu vou deixar ela aberto aí, né? Vou estar considerando as respostas, porque eu resolvi avisar isso nesse vídeo. Para vocês votarem. Então tem as opções ali de deixar na quinta, como já tá, mudar para sexta ou mudar para sábado. Então votem lá, tá? O que vocês preferem, porque isso vai me ajudar bastante a saber que direções tomar, o que vocês preferem em relação ao canal. E o outro aviso foi por conta do vídeo da última semana, para quem acompanha aí, notou que o vídeo saiu um pouquinho depois, ele saiu no sábado, né? Porque deu um probleminha de edição aí no vídeo e eu só consegui resolver para postar ele no sábado. Então acabou que combinou essas duas coisas. Esse vídeo tá saindo na quinta, né? Pra quem tá assistindo isso no momento que tá saindo, sabe que tá assistindo, que tá na quinta-feira. Mas pra próxima semana eu já vou levar em consideração os resultados da enquete. Por enquanto, a última vez que eu olhei, sexta-feira tava ganhando. Então, assim, votem lá pra eu saber o que eu, né, dou aí sequência aí com os vídeos do canal. E, gente, por favor, assistam os vídeos, deem o seu gostei também, porque, assim, isso ajuda muito, o YouTube entende que você tá gostando daquele conteúdo e ele vai recomendar o meu conteúdo para outras pessoas conhecerem também. Então, assim, é muito importante ter esse movimento quando for assistir os meus vídeos, tá bom? Mas então chega de recados, vamos começar então com a book tag 50%. O melhor livro que você leu no primeiro semestre. Gente, eu já vou fazer um disclaimer na primeira resposta já, porque o que acontece? Como eu já tinha comentado em outros vídeos do canal, já comentei lá no meu Instagram também, eu esse ano dei uma diminuída nas minhas leituras, né? Por exemplo, esse mês de junho agora eu li bem pouco comparado com o que eu era acostumada a ler, por conta da minha nova rotina, né? De trabalho, enfim. Então, eu não tô lendo tanto na mesma frequência de antes. E eu vou confessar que esse ano pouquíssimos livros, assim, brilharam o meu olho de tipo, não, 5 estrelas, favoritado. Eu já venho, na verdade, já faz tempo, ficando cada vez mais chata com as minhas leituras, assim, né? Cada vez mais crítica, na verdade, com as minhas leituras. Então, são poucos os livros que eu dou 5 estrelas, que eu favorito e coisa e tal. É realmente quando um livro, não necessariamente que é, nossa, o melhor livro da vida, mas quando um livro mexe comigo, assim, que eu sinto que realmente me deixa num estado fora do normal dos outros livros, sabe? Mas pra mim, assim, o melhor do ano, por enquanto, não tem outra resposta a não ser o Além da Porta Sussurrante, do T.J. Klune, ou Under the Whispering Door, que eu li ele em inglês, né, mas eu tenho ele aqui, eu gosto sempre de mostrar, eu tenho ele aqui em português. Inclusive, eu pretendo reler esse ano ainda em português. Porque esse livro, gente, eu não sei nem explicar, assim, mas ele mexeu tanto comigo, e era um livro que eu não tava esperando muita coisa. Porque, assim, eu já tinha ouvido falar do T.J. Klune, mas principalmente do livro A Casa no Barcerulho, que é o livro, eu acho, mais famoso dele, assim, né? Então, eu via muita gente falar desse outro livro dele também, né, do Além da Porta Sussurrante, mas o foco era sempre o outro. E aí, esse ano eu resolvi começar a ler os livros dele, né? E aí eu comecei com o Wolf Song, que é o primeiro de uma série dele, né, a série Green Creek. E aí, depois, eu fui ler o Além da Porta Sussurrante. E, gente, assim, eu não tava esperando nada pra esse livro, realmente. Nada. Eu não sabia história, eu não sabia nada. Então eu fui ler totalmente, assim,
sabe? E o livro me pegou tanto porque ele passa uma... Não é uma moral, mas assim, a história que ele quer passar, o jeito com que ele conta a história, as temáticas que são abordadas, é incrível, incrível mesmo, assim. Então eu não tenho que dizer, esse livro realmente mexeu muito comigo, eu chorei demais lendo esse livro, inclusive. E, enfim, né, vocês vão notar que vão ter mais livros do autor aqui na lista. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de mencionar, gente, que eu sempre menciono, eu gosto de não repetir as respostas pra deixar a lista mais variada, tá? Então, assim, eu não vou responder esse mesmo livro em outra categoria. Então, eu gosto de dar uma variada, mas vocês vão notar uma similaridade TJ Klune nessa lista aqui de hoje, tá? Mas, enfim, gente, Além da Porta Sussurrante, com toda certeza, foi o melhor livro desse primeiro semestre. E olha, eu acho que tá difícil aí vir algum pra bater no segundo semestre, porque ultimamente as minhas leituras realmente não tão assim, sabe? Então, mas vamos ver, né, gente? Lá no final do ano, quando eu fizer outra book tag, a gente compara aí realmente se vai manter o Além da Porta Sussurrante. A melhor continuação que você leu no primeiro semestre. Pra não ficar muito TJ Klune, tá? Porque eu ia responder um dos da série de Green Creek, mas pra não ficar muito repetitivo, eu coloquei Boa Garota Nunca Mais, que é o terceiro livro da série Manual de Assassinato para Boas Garotas, que inclusive a série tá vindo aí e eu tô muito animada. E assim, gente, esse livro ele foi um dos meus favoritos do ano, tá? E eu também me surpreendi muito com ele. Porque, assim, eu li o primeiro livro no ano passado. Ele foi um dos melhores do ano, inclusive do ano passado. Tá na minha listinha que eu fiz aqui do vídeo, do final do ano. E aí, esse início de ano, eu tinha lido o segundo livro. E o segundo livro, tipo assim, eu gostei, mas eu achei, tipo, ok. Sabe? Eu não achei uau, maravilhoso, que nem eu tinha achado o primeiro. Eu gostei muito do primeiro, realmente, assim. E o segundo eu só achei mais ou menos. Só que aí, quando eu fui pegar pra ler esse terceiro livro, eu tava muito na vibe do segundo ainda. Então, tipo assim, eu tava naquela. Ah, sabe? Tipo, vou ler aqui, mas não tô esperando muita coisa, sabe? E o início do livro demorou muito pra fluir pra mim, assim, a história, sabe? Pra eu realmente entrar na história e querer continuar a ler os capítulos. Então, tipo assim, foi um livro que até certo ponto eu tava até pensando em abandonar, porque eu não tava muito com a leitura, sabe? Assim, não tava fluindo muito. Mas eu resolvi continuar, né? Fui ali insistente, senão vou dar mais uma chance aqui pro livro. E, gente, esse livro, ele tem uma virada. E ele tem uns plot twists, assim, que eu nunca imaginava que ia acontecer nessa história com esses personagens. E é um livro que ele é extremamente tenso. Ele é muito tenso. Foi um tipo de livro que, assim, até eu finalizar ele, até realmente eu fechar o livro na última página, eu tava ansiosa pra ler, eu tava tensa. Porque eu não sabia o que ia acontecer. Então, tipo assim, quando eu tava, tipo, trabalhando, alguma coisa assim que eu não tava lendo o livro, eu ficava pensando, meu Deus, o que vai acontecer? O que os personagens vão fazer? Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? E eu tinha pego um spoiler, quando eu tava lendo lá o primeiro livro, que eu achei que significava uma coisa. Mas que até hoje eu não entendo o que foi esse spoiler, porque não faz sentido nenhum com a história do livro. Mas isso me jogou num lado que, tipo, eu fiquei pensando, cara, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer isso que... E não aconteceu nada, sabe? Tipo, daquilo que eu tava imaginando. E foi muito melhor, porque a história original realmente é muito boa. Então, assim, gente, esse livro, ele é muito bom. Eu acho que finaliza ali a trilogia muito bem. É um livro que eleva a história de Manual de Assassinato para Boas Garotas, além de uma história para adolescente, sabe? Porque o primeiro livro, apesar de ter uma pegada mistério, suspense e tal, ele é mais voltado, assim, para um público jovem adulto, assim. Só que o terceiro livro, pra mim, ele joga muito no sentido suspense total, sabe? Então, assim, eu acho que tem uma evolução muito grande da história e da maturidade realmente da história durante esses 3 livros. E, nossa, eu gostei demais, gente, não tenho o que dizer. Assim, um livro muito, muito bom mesmo. Recomendo pra todo mundo, assim, que principalmente que gosta de livros nesse estilo. Algum lançamento do primeiro semestre que ainda não leu, mas quer. Eu confesso, gente, que assim, eu tô muito desligada de lançamento, eu tô muito por fora, assim, do que vem aí. Pra não dizer assim, o único livro que eu sei que tá vindo, mas que é só ano que vem, é o Onyx Storm, que é o terceiro livro de Fork Wing. Que é o único que eu tô sabendo. O resto, eu realmente, assim, eu tô muito, muito, muito por fora mesmo, assim, ó. Até a minha wishlist da Amazon tá super vazia, gente. Deve ter 5 livros lá na minha wishlist, porque, assim,
Antes, eu pegava, às vezes, tipo, tô com tempo livre, eu abria a Amazon, eu ia lá e ficava olhando os livros e tal, e colocando na minha wishlist. Cara, hoje em dia não tem mais tempo pra isso, e assim, quando eu vejo algum livro, tipo, sendo anunciado no Instagram, alguma coisa assim, eu esqueço, sabe, de olhar depois, e aí fica e eu esqueço. Então, assim, eu não tô muito por dentro. Um livro que, assim, lançou em português agora, há pouco tempo, e eu tenho interesse de ler porque eu já ouvi comentários muito positivos, é o livro Cidade de Jade, ou Jade City, né, que já foi lançado lá fora há bastante tempo, mas que nos últimos tempos, principalmente depois que eu vi sendo lançado aqui no Brasil, eu vi muita gente falando sobre esse livro. E me deixou curiosa pra ler, porque é uma fantasia. E assim, gente, faz muito tempo que eu não leio uma alta fantasia. Eu não sei se Cidade de Jade é uma alta fantasia, na verdade. Mas faz muito tempo que eu não leio uma alta fantasia boa e que, tipo, me prende, sabe? Assim, tô sentindo falta, inclusive, porque alta fantasia é meu gênero preferido, né? De leitura, e é o que eu tô menos lendo agora. Na verdade, fantasia em geral é o que eu tô menos lendo agora. E talvez seja isso porque as minhas leituras estão meio apáticas, assim, nos últimos tempos. Mas eu tô curiosa pra ler esse livro, mas assim, também não é um livro que eu tô uau, super quero ler, sabe? Mas, assim, tô interessada, talvez seja um livro aí que mude, que me faça favoritar, enfim, vamos ver, pretendo ler ele agora no segundo semestre. O livro mais aguardado do segundo semestre. Mesma coisa, gente, como eu falei, eu tô muito por fora, eu não sei quais são os livros que estão lançando nesse segundo semestre realmente. Tem um que eu sei que vai lançar, que é o Somewhere Over the Sea, não, Somewhere Beyond the Sea, que é a sequência do A Casa no Marcerulho, do J. Clooney. Só que eu confesso que, assim, óbvio, eu quero ler, porque eu, né, pô, eu li todos os livros dele, então, enfim. Tem o outro livro que ele lançou agora também, que é o The Life of Puppets, se eu não me engano, que eu também quero ler. Vale pra resposta da pergunta anterior. Esse que é a sequência da Casa do Marcelo, óbvio que eu vou ler, mas eu confesso que eu não tô tão empolgada, porque pra mim a história do primeiro livro ela se encerra muito bem, não tinha necessidade de uma sequência. Então eu tô meio com o pé atrás, assim, em relação se precisava ou não, sabe? Eu não duvido mais do TJ Clooney, porque toda vez que eu duvidei e pensei, não vai ser nada, sabe? Não vou gostar tanto assim, eu favoritei o livro, então, né, não duvido mais dele. Mas eu não sei se tinha necessidade de um segundo livro, sabe? Então por isso eu não tô tão ansiosa. Porque, tipo, o primeiro não termina com cliffhanger, não termina com nada que me faça, uau, preciso uma sequência, sabe? Então tem essa diferença. Mas eu quero ler, porque, né, esse autor aí mexeu comigo completamente esse ano. Mas fora esse, eu realmente, gente, eu tô muito perdida. Muito perdida. Eu não sei o que vem aí de tradução pro Brasil. Não sei o que vem aí de lançamento internacional, né, lá na gringa. Eu não sei, eu tô muito, muito perdida mesmo. Então, assim, eu tô colocando essas respostas só pra não deixar sem responder nada, mas. Enfim, tô muito por fora do mundo literário esse ano. O livro que mais te decepcionou esse ano? Gente, eu vou comentar dois livros, porque assim, teve o livro que mais me decepcionou esse ano, só que não foi o pior livro do ano. Mas tem um livro que me decepcionou um pouquinho também, mas pra mim ele é o pior livro. E eu notei que não tem categoria de pior livro nessa lista. E eu até quando eu comecei a pensar sobre isso agora, eu acho que tinha uma pergunta de pior livro, mas enfim, na lista que eu peguei ali pra responder aqui não tinha. Mas enfim, gente, eu vou responder aqui, vou tentar ser breve nos dois. Mas pra mim, o pior livro do ano, por enquanto, é O Beijo da Neve, que é um livro nacional, um romance nacional. Que foi um livro que eu vi muita gente falando muito bem, que criou-se uma expectativa grande em mim quando eu fui ler. Grande não, mas assim, eu tinha uma expectativa quando eu fui ler. É um livro que, assim, ele é gostosinho de ler, ele é rapidinho de ler, então é um livrinho leve, realmente, assim, pra quando você não quer ler algo que você precise pensar muito. Só que esse livro, pra mim, ele tem muitos problemas, entendeu? Ele não funcionou pra mim em vários aspectos. Eu acho que, principalmente, né, pra não entrar em todas as questões, assim, mas principalmente eu acho que tem muita coisa acontecendo nesse livro e a resolução e o desenvolvimento dessas coisas não são bem feitas. É muito enredo, quando a gente acha que o livro tá caminhando pra um lado, a autora vai lá e ela joga outro enredo do nada, e aí você começa a ir caminhar na direção desse enredo, aí ela joga outra coisa. Então, assim, eu acho que ficou uma bagunça de enredos, e no final eu não acho que não foi nada bem trabalhado, minha opinião, tá? Também não gostei muito dos protagonistas, eu acho que eles têm o mesmo comportamento durante o livro inteiro, e isso me incomoda porque me mostra que eles não tiveram um desenvolvimento. E enfim, né, não vou entrar muito na questão desse livro.
Eu sei que muita gente gosta desse livro e tá tudo bem, gente, opiniões, né? Pra mim só não funcionou mesmo, eu não gostei. Tem vários motivinhos, assim, eu já falei em outros momentos, então não vou me estender muito aqui. Agora, falando sobre o livro que mais me decepcionou mesmo, foi Casa de Chama e Sombra, o terceiro livro de Cidade da Lua Crescente da Sarah J. Maas. Esse, inclusive, foi o livro que eu respondi que era o livro que eu tava mais ansiosa pra ler na última book tag, né? Que o livro do próximo semestre eu tinha respondido esse. E realmente eu tava muito ansiosa, porque assim, o segundo livro, gente, ele é maravilhoso. Ele termina com um cliffhanger que me deixou assim, ó, 2 anos querendo saber o que ia acontecer, sabe? E assim, quando o livro lançou, ele lançou, se eu não me engano, simultâneo no Brasil e lá fora. Começaram a vir a chuva de comentários. Nossa, esse livro é horrível, esse livro é muito ruim, que decepção. Nossa, pior livro da Sarah, tal, blá, blá, blá. E eu fiquei naquela, né? Eu assim, nossa, a expectativa que tava lá em cima foi lá -0, né? -0 não, -100, né? -0 não existe. Enfim, dá um desconto, gente, que a cabeça já tá aqui, né? A minha expectativa foi lá pra baixo, assim, quando eu vi essas críticas. Mas eu também tentei manter as minhas expectativas mais ou menos, porque assim, gente, muita gente leu esse livro em um dia. E assim, eu vou até mostrar pra vocês, gente. Tamanho desse livro. Desculpa, gente, mas assim, não dá pra você ler um livro desse tamanho em um dia e processar tudo o que o livro te contou. E eu digo isso porque assim, ó, eu já li livros menores em um dia, livros até tipo de romance e coisa assim, que quando eu fui reler em outro momento, eu notei muitas coisas que eu não tinha pego quando eu li da primeira vez, porque quando eu li da primeira vez eu li com uma certa pressa, digamos assim. Então eu perdi muitos detalhes. E esse é um livro que tem muito detalhe, tem muita coisa, muita referência. Então é impossível você ler um livro desse tamanho em 24 horas e você pegar 100% tudo. Até quando a gente lê mais devagar é impossível, imagina quando lê em 24 horas. Não dá, gente. Então, assim, eu tentei manter minhas expectativas mais equilibradas. E aí, assim, eu fiz vlog de leitura desse livro, inclusive, depois eu fiz um outro vídeo falando da minha opinião com spoilers. E é aquela coisa, gente, assim, o livro ele não é tão ruim quanto essas primeiras críticas me fizeram pensar. Porque as primeiras críticas, gente, me fez pensar, nossa, eu vou dar 0 pra esse livro. Não tem como, porque tá todo mundo detonando, falando que é o pior livro e não sei o que e tal. Então, as minhas expectativas realmente estavam ali zeradas. Então, eu não acho que é tão ruim quanto as pessoas estavam falando. Porém, ele não é tão bom quanto eu esperava que ele fosse. Quanto todo mundo esperava que ele fosse. Ele tem momentos bons, ele tem vários momentos que eu gostei, só que ele também tem momentos ruins. Tem soluções de enredo fracas, muito simples, que a Sarah criou, ela fez uma construção toda muito legal e a resolução foi qualquer coisa. Ela investiu em 2 personagens nesse livro que eu não sei pra quê, que eles são um desperdício de tempo e página, sabe? E assim, o futuro da série tá muito incerto ainda. Porque a partir do final desse livro a gente não tem como saber o que vem pela frente. Então, assim, é um livro, como eu falei, ele não foi ruim. Tanto é que eu dei 3,5 pra ele. Mas ele também não foi bom, sabe? Ele me decepcionou demais, porque era um livro que eu tinha grandes expectativas. Então, né, enfim. Infelizmente, assim, eu não esperava que Cidade da Lua Crescente, né, que Casa de Chama e Sombra iria estar no meu pontinho decepção do ano, assim, mas está. E vamos ver, né? Eu não sei qual que vai ser os próximos livros da Sarah. Eu acredito que vai ser o próximo de Acotar. Vamos ver o que vem aí por aí. Vem aí por aí, é bom, né? Porque a Sarah já veio decaindo um pouquinho aí. Comparando com outros livros que ela já escreveu, ela vem decaindo um pouquinho, vai. A escritora de Trono de Vidro, pra mim é a melhor série, decaiu. Então, assim, né? Mas, enfim, não vou entrar muito nessa questão, mas vamos esperar pra ver se o próximo livro vai ser decepção ou se vai ser uma boa surpresa aí pra gente. O livro que mais surpreendeu esse ano, pra mim, foi Wolfsong, e cá estou eu pra falar novamente sobre T.J. Klune. Wolfsong é o primeiro livro de Green Creek, que é a série do autor aí, né? E é uma série de fantasia. É uma fantasia, uma baixa fantasia, né? Todos os livros dele são, na verdade, né? Só que essa tem um foco em lobisomens, né? E quando eu li esse livro, esse foi o primeiro livro dele que eu li, né? Eu já tinha ouvido algumas pessoas falar sobre esse livro, mas eu tava esperando algo mais... Sabe aquele livro meio guilty pleasure? Sabe? Aquele livro que é ruim, mas é bom.
Tipo, Tudo pelo Jogo. Tá aqui do meu ladinho, aqui, ó. Essa é uma trilogia que pra mim ela é ruim, mas ela é boa. Eu adoro essa trilogia. Mas ela tem bastante erros, eu sei. Sabe, assim, tem muita coisa que... Umas coisas que você fica, cara, como assim? Umas coisas absurdas, realmente, sabe? Mas que no final funciona, eu gosto, sabe? Então eu achei que o Wolfson ia caminhar pra esse lado. E assim, ele tem umas coisas assim, não vou mentir, tem umas coisas meio absurdas, tem umas coisas meio polêmicas, assim, que você olha e fica, tá, meio estranho. Mas eu me surpreendi tanto, tanto, porque o livro ele traz outras coisas também. E como todos os livros do T.J. Klune, ele traz umas morais, assim, sabe? Você vai tendo discussões sobre alguns temas, assim. E não só o primeiro livro, mas todos os outros, né? Uma série de 4 livros, foram me surpreendendo cada vez mais. E eu fui me envolvendo cada vez mais com os personagens. E, assim, eu cheguei no último livro realmente totalmente envolvida com a história, sabe? Então, esse primeiro livro, ele me surpreendeu muito nesse sentido de que eu nunca imaginava que, tipo, esse primeiro livro, ele já ia me fazer gostar tanto da série e me envolver tanto já desde o primeiro momento, sabe? Que como eu falei, assim, eu fui me envolvendo cada vez mais ao longo da série, mas assim, desde quando eu terminei esse livro eu já tava totalmente dentro dessa história, sabe? Querendo continuar e querendo continuar a ver os personagens. Eu dei 5 estrelas e favoritei esse primeiro livro. Então, assim, pra ver. E eu raramente faço isso com o primeiro livro de série, porque geralmente os primeiros livros de série é muita introdução, então você ainda tem muito a crescer durante os outros livros. E eu acho que nesse caso, o primeiro livro ele já tem tanta coisa legal, sabe? Tem tantas emoções. Eu chorei muito com esse primeiro livro também. Então, assim, me surpreendeu, gente. Me surpreendeu e me apresentou, né, a esse autor e a essa série que virou uma das melhores, assim, que eu estou apaixonada por essa série realmente. Como eu falei, tem sim as suas coisas absurdas, tem sim as suas coisas que a gente tem que dar uma ignorada, uma passada de pano ali e tal. Mas eu gosto muito, gente. Não dá, eu gosto. E me surpreendeu demais. Novo autor favorito. Preciso falar alguma coisa? Preciso? Vou nem perder muito tempo, gente. T.J. Klune. Só nesse primeiro semestre dele eu li Wolf Song, Além da Porta Sussurrante, A Casa no Marcerulho, Raven Song, Heart Song e o Brother Song. Eu li 6 livros dele nesse primeiro semestre. E 5 deles eu dei 5 estrelas. É isso. Né? Pro segundo semestre tem ainda o The Life of Puppets e o Somewhere Beyond the Sea. Acho que é esse o nome, né? Vamos ver o que vem por aí, mas assim, não tem muito o que dizer, né, gente? Meu autor favorito do momento é isso. E aí tinha uma pergunta aqui que eu vou até falar, mas que assim, eu não tenho resposta, que é sua quedinha por personagem fictício mais recente, meu crush literário do momento. Eu tô sem crush, nenhum novo. Assim, os crush que eu tenho são os crush que eu já tinha. Não, esse semestre não me apresentou nenhum personagem que me fez assim, meu Deus, ó, que personagem. Não. Então não vou nem perder tempo, não vou nem responder essa. Só queria mencionar aqui porque ela tá na lista, mas não tenho. Esse semestre realmente não tem. Seu personagem favorito mais recente. Eu fui avaliar as minhas leituras lembrando aí dos personagens. E eu acho que eu vou ter que mencionar de novo, gente, desculpa. Mas pra mim é o Ox, que é o protagonista de Wolf Song. Gente, eu gostei muito dele. Porque, assim, só pra quem não sabe, são 4 livros, como eu falei, né? É o Wolf Song, Raven Song, Heart Song e Brother Song. E todos eles se passam no mesmo universo, só que cada um vai ter um protagonista diferente. Só que, assim, a história é sequencial, então você não pode ler o quarto sem ter lido o primeiro. Porque, né, a história vai acontecendo e cada momento vai focando num protagonista diferente. E o Ox, ele é o protagonista do primeiro livro, só que ele tá presente na história inteira. E é muito legal, porque, assim, quando eu tava lendo, por exemplo, o quarto livro, era muito legal ver ele, porque a gente vê um amadurecimento e um crescimento do personagem muito grande. E eu gosto muito desse personagem, sabe? Eu acho que é um personagem realmente que teve um desenvolvimento muito bacana nos 4 livros. No livro dele mesmo, né? Já no primeiro livro, eu acho que já tem um desenvolvimento muito bacana. Mas a gente vai vendo nos outros livros, por mais que o foco não seja ele de fundo mesmo, assim, né? Como um personagem, como coadjuvante, às vezes até mais um figurante, digamos assim. Mas é muito legal, assim, eu gosto bastante desse personagem. Acho que é um da série, realmente, eu acho que é o meu personagem preferido, assim, eu gostei bastante dele mesmo. E eu, vendo a minha lista dos outros livros, eu não consegui pensar em nenhum outro, assim, que me cativou tanto que nem o Ox. Então eu vou deixar ele aqui no meu personagem preferido mais recente. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Todos os livros do T.J. Klune. Eu chorei com todos. Eu juro. Todos. Mas eu vou citar um que foi o último que eu li, que talvez tenha sido que eu chorei mais,
que foi o Brother Song. Porque assim, gente, eu tava lendo. Eu vou até pegar aqui no Scooby, cadê? Que eu fiz essa atualização de leitura. E eu falei disso. Cadê aqui? Peraí. Brother Song. Ah, escrevi errado ainda. Só pra ajudar. Oh, meu Deus. Brother Song. Aqui, deixa eu ver as minhas atualizações de leitura. 3%, o que significa 17 páginas. Eu comentei um novo recorde no início do primeiro capítulo, já estava chorando. TJ Clooney, o que você fez comigo? Em 36%, que era página 207, eu coloquei, já perdi a conta de quantas vezes chorei. É isso. Eu chorei praticamente o livro inteiro nesse livro, entendeu? Tinha momentos que nem eram tão emocionantes assim, eu tava chorando. Então, assim, né? Todos do TJ Clooney, mas esse em específico eu acho que foi que eu já tava tão emocionada, já tava tão conectada com a história que já tava chorando o livro inteiro. Então, é isso. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Eu fui olhar minha lista de livros e geralmente eu tenho aquele romance bonitinho e tal que me deixou felizinha lendo. E esse ano não teve. Eu tive uns romances legaisinhos que eu li, mas nenhum que, tipo, nossa, me deixou feliz lendo, sabe? Tanto é que eu não favoritei nenhum romance esse ano ainda. Mas eu resolvi colocar nessa lista o Bride, da Ellie Hazelwood. Porque, cara, esse livro, ele me surpreendeu. Assim, mais ou menos porque é a Ellie Hazelwood. Eu amo tudo que essa mulher escreve. Mas porque eu tava muito com o pé atrás em relação a esse livro, porque foi o primeiro livro de fantasia que ela escreveu, né? E, cara, mas eu me diverti lendo. Eu achei um livro divertido, sabe? Ele não é pra ser um livro divertido. Tipo, tem seus momentos ali que com certeza é pra ser divertido, mas ele é um livro de fantasia, tal, tem seus momentos ali mais dramáticos, tal, românticos. E eu não sei, eu gostei muito. Eu li ele rápido e eu me envolvi com a história, assim, e com os personagens. Eu tenho umas críticas ali, não foi um livro 5 estrelas favoritado, mas eu gostei, sabe? Eu achei ele muito divertido. Então, ele me fez feliz. Além de que traz fantasia com vampiro, que era algo, gente. Era a minha versão lá de 2009, 2010, fã de Crepúsculo, entendeu? Nostalgia. Então, assim, me deixou feliz lendo esse livro. É isso, gente. Não tem outro aí que possa se encaixar. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora, nesse primeiro semestre, né? Gente, eu não assisti muita adaptação esse ano. Eu assisti bem pouca adaptação esse ano, na verdade. E eu tava tentando lembrar, assim. Eu acho que em quesitos de mais fiel ao material e mesmo com as mudanças feitas, tipo, que fizeram sentido com esse tal, eu acho que talvez seja a Duna. Eu li o livro Duna em março, se eu não tô enganada, e eu assisti os 2 filmes agora em junho. E assim, eu gostei dos filmes, tá? Eu vou falar mais sobre os filmes quando eu fizer o vídeo de lidos e assistidos do mês. Mas assim, eu gostei dos filmes. Eles têm mudanças em relação ao livro, sim. Mas eu acho que são mudanças que fazem sentido pro filme, sabe? Então, eu achei que transformou vários momentos do livro que são mais complicados e mais parados, assim, em algo muito mais visualmente melhor, sabe? Então, pra mídia, né, audiovisual aí pro filme fica muito melhor de entender. Então, eu gostei, eu achei uma adaptação boa nesse sentido, sabe? Então, é só porque assim, é que todo mundo falou muito do Duna parte 2, né? Que lançou esse ano, todo mundo gostou muito e tal. Eu confesso que eu tava esperando um pouquinho mais, porque todo mundo falou tanto sobre esse filme, que muita gente falou que foi o melhor filme do ano, enfim, e é um filme muito bom, assim. Só que eu achei ele um filme, não achei ele ótimo, como todo mundo. Eu sou do contra. Mas enfim, ainda acho um filme muito bom, tá? E como eu falei, acho que foi uma adaptação boa, acho que soube pegar muita coisa do livro e transformar de um jeito interessante, assim, pro filme. Então acho que eu vou deixar o Duna aí, realmente, na resposta da melhor adaptação desse ano, por enquanto. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano? Eu vou confessar pra vocês, gente, que esse ano eu não tô comprando tanto livro. Por incrível que pareça. Mas, assim, eu comprei muito livro básico. Ah, bom, né? Esse ano, os que entraram pra minha coleção aqui foram esses 2.
lindíssimos, né? Olha isso. Não, gente, eu não tenho condições de mostrar aqui, peraí. Aqui. Ó, ele tem o corte colorido, né? Aí dentro ele é, deixa eu pegar aqui o início de um capítulo, ó, ele é todo assim. Não, gente, olha isso. Ele é maravilhoso. Eu não vou mostrar atrás, porque pode ser spoiler, né? E o Império de Tempestades. Aqui também. Tá. Ai, lindíssimo, gente. Nossa, eu sou apaixonada por essas edições. E eu vou deixar elas aqui. Olha que lindo que fica. Maravilhoso, né? Meu Deus, falta só os 2 últimos agora. Maravilhoso. Mas eu gosto muito também dos livros do TJ Klune, tá? Os livrinhos dele, só que eles são mais basiquinhos, né? Mas eu gosto que dentro tem, tipo, ilustração, coisa assim. Eu gosto, mas é porque esses aqui realmente não tem como bater, né, gente? Olha isso. Maravilhoso, né? Pelo amor de Deus. Quais livros quer muito ler até o final do ano? Eu até fiz um post sobre isso esses dias lá no meu Instagram, falando sobre os livros que eu quero ler até o final do ano. Então eu vou repetir alguns aí, né? Eu até esqueci de comentar nos livros que lançaram que eu quero ler, que eu ainda não li. Tem um novo da Ellie Hazelwood, que na verdade não lançou aqui ainda em português, mas já lançou lá fora, que é o Not in Love, acho que esse é o nome. E assim, qualquer lançamento da Ellie, estou aqui para ler, né? Então, quero ler esse. Tem o Promessas Cruéis, que é a sequência de Divinos Rivais, que assim, gente, eu não fui tão fã de Divinos Rivais que nem 98% das pessoas são. Eu achei um livro bom, mas assim, tinha tanta gente falando que esse livro era perfeito, maravilhoso, a melhor coisa que existe na vida, que a minha expectativa foi muito além, sabe? Então a expectativa atrapalhou nesse caso. Mas eu quero ler a sequência, eu quero ver como é que termina. É a duologia, né? Agora lançou o Guerra Adorável Guerra, né? Que veio aqui pro Brasil, né? Que ele já tinha lançado há muito tempo lá fora, que é o Lovely War, se eu não me engano. E esse livro também eu já vi muita gente falando muito bem dele, então eu quero ler ele também. Tem os 2 do TJ Klune que eu já comentei, né? O The Lives of Puppets e o Somewhere Beyond the Sea. Eu comentei no último vídeo que eu fiz de análise literária, inclusive, se você ainda não assistiu, assiste, gente. Esse vídeo tá com pouquíssimas visualizações, gente. É um vídeo que dá muito trabalho, entendeu? Eu comentei lá que eu estava pensando em fazer a análise literária do Grishaverse. Já era algo que eu já tinha comentado ano passado, só que eu tinha dado um pause ali de uns meses na análise literária, mas que eu tava pensando em, de repente, voltar com a análise do Grishaverse. Só que assim, gente, as visualizações dos últimos análises foi tão baixa, que eu não sei se vale a pena eu fazer, entendeu? Porque é um investimento de tempo pra ler, pra montar roteiro, pra gravar. É um vídeo que demora muito pra gravar. E eu não sei se vale a pena, sabe? Pra pouco retorno, assim. Então, enfim. Deixem aí nos comentários se vocês se interessariam ou não, né? Eu sei que o Grishaverse tem muitos fãs aí, então, né? Vamos ver como é que vai ser. Tem os livros do desafio, né? Os livros que eu tô fazendo com a minha irmã, o desafio, né, desse ano, que eu pedi pra ela escrever nos papeizinhos os livros, 12 livros. Já foram metade do ano, né? 6 livros. Faltam 6 aí pra eu sortear e ler, então eu vou ler esses também. E de lançamento, gente, eu não sei mais nada de lançamento. Aí tem o Cidade de Jade, né, que eu comentei. Aí os não lidos na minha estante, né, gente? Porque tem alguns não lidos na estante. Que daí, tipo assim, são livros que eu comprei, são livros que eu recebi de editora. E eu tô recebendo bastante. Esse ano eu não sou parceira, mas eu tô uma espécie de parceria com a editora Record, né? Na verdade, eu tô no mailing deles, então de vez em quando eu recebo alguma coisa. Essa semana até eu recebi. Então, assim, é muito livro, sabe? Então eu tenho que me organizar e eu quero reduzir bastante o número de não lidos da minha estante também. E é isso, gente. Não consigo pensar em mais nenhum, assim, nenhum lançamento. Eu quero me inteirar um pouco mais agora nesse segundo semestre, porque esse primeiro semestre eu fiquei um pouquinho mais off, assim, desses lançamentos do mundo literário e coisa e tal. Então vamos ver isso no segundo semestre, eu me recupero e eu descubro mais coisas aí pra eu responder lá no final do ano. Mas então era isso, gente. Essa foi a Book Tag 50% do primeiro semestre de 2024. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não, como é que foram as suas leituras do primeiro semestre. Deixa também aqui seu gostei, gente. Já falei, isso é muito, muito importante. Se você deixa o seu gostei, quanto mais gostei, o YouTube vai ver que as pessoas estão gostando e mais pessoas vão ter acesso aos meus vídeos. Não esquece de votar também lá na enquete sobre qual dia você prefere que o vídeo seja postado aqui do canal. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, né? E não esquece de ativar o sininho para não perder as notificações. E me segue também no Instagram e no TikTok para não perder os meus outros conteúdos.
Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.